Os pais, a esposa e as filhas de Cid deixaram o Brasil em direção a Los Angeles, nos Estados Unidos, por um voo com escala no Panamá. A PGR suspeitou ainda que havia risco de eles tentarem obter o passaporte em outras embaixadas. Essa informação é de César Tralli, da TV Globo. Então, acho que é a hora do Mauro Cid contar a verdade, né? Já que não tem mais ninguém sob pressão. Deixaram o Brasil e não voltaram. Não voltaram. Sai que é sua, Tafarel. Exato. Mauro Cid, agora? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. O sistema estremece. Prisão de Gilson Machado abre temporadas de novas prisões. É isso mesmo. O sistema vai jogar pesado nos próximos dias para tentar fazer prevalecer suas esdrúxulas narrativas bastante desmoralizadas. Nesta sexta-feira, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, foi preso. Ele é acusado de participação de uma suposta manobra para facilitar a fuga de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com a obtenção de um passaporte português. A ordem de prisão foi determinada, adivinha por quem? O ministro Alexandre de Moraes. Gilson Machado é um dos mais fiéis aliados de Bolsonaro. Ele nega as acusações. Em nota, o ex-ministro negou veementemente a acusação. Disse que o pedido de passaporte seria destinado ao pai e que jamais atuou para beneficiar Mauro Cid. Assim, sem qualquer indício material de fuga de Mauro Cid, que sequer foi ao consulado português, a PF sustenta que o contato telefônico de Gilson Machado ao consulado seria suficiente para configurar tentativa de obstrução de justiça. Não houve requerimento formal, tampouco solicitação efetiva do documento. O método já é conhecido. Prende-se primeiro, investiga-se depois. Vasculhem-se celulares e e-mails, movimentações bancárias e conversas privadas, não necessariamente para comprovar o fato investigado, mas para ampliar o alcance do inquérito, provocar contradições, capturar eventuais declarações e manter o cerco psicológico contra os alvos. O sistema é podre e maquiavélico. Coronel, antes da pergunta do Borgo, João atualiza a questão Mauro Cid, pois não, João? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando buscas contra Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, após familiares do delator deixarem o Brasil no mês passado. Na representação, Gonet chegou a pedir a prisão de Cid e também de Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro. Como a gente sabe, apenas a de Gilson foi acatada. Na manhã desta sexta-feira, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso em Recife. A suspeita é que ele tenha tentado ajudar Mauro Cid a obter um passaporte português. O texto afirma que em maio de 2025, os pais, a esposa e as filhas de Cid deixaram o Brasil em direção a Los Angeles, nos Estados Unidos, por um voo com escala no Panamá. A PGR suspeitou ainda que havia risco de eles tentarem obter o passaporte em outras embaixadas. Essa informação é de César Tralli, da TV Globo. Então, acho que é a hora do Mauro Cid contar a verdade, né? Já que não tem mais ninguém sob pressão. Deixaram o Brasil e não voltaram. Não voltaram. Inclusive Mauro Cid acaba de chegar à Polícia Federal para prestar depoimento. Sai que é sua, Tafarel. Exato. Mauro Cid, agora? Coronel, novidades que vão chegando do caso Mauro Cid, o João atualizando aqui para a audiência Auriverde Brasil, numa manhã que teve a decretação da prisão, revogação da prisão e agora essa informação, além da capa da Veja de ontem, Coronel. Pois é, Pitoli, esse assunto ele é muito complexo, porque eu conheço a tua posição. Você tem sido um dos críticos mais ácidos até do Cid, do Mauro Cid, né, do filho. Eu sou amigo do pai também, já estive com o pai do Cid, pessoalmente com o Tenente Coronel Cid não, porque a distância é muito grande, né? É a mesma coisa que o Heleno falou, a distância do General Heleno, General Braga Neto, para esse grupo aí de aloprados que trocava mensagem nas redes sociais ali no WhatsApp é muito grande. Então, as pessoas às vezes não têm nem ideia de que é um absurdo você falar em golpe de Estado, trama golpista, quando você vê os atores. Alguns desses atores, inclusive, que
a gente conhece, que tem um perfil que jamais conseguiriam mobilizar. Você veja, por exemplo, Pitoli, que na época o próprio Paulo Figueiredo foi arrolado, né? Ele teria que ser ouvido também, ele está indiciado entre o núcleo ali. E por quê? Porque diz que ele tentava estimular que oficiais se rebelassem, etc. Na verdade, Pitoli, eu estava no Pingo nos Is, lá na Jovem Pan, lá naquela época, e eu debatia com o Paulo quase todos os dias esse assunto. Por quê? Porque ele trazia as informações dos insatisfeitos, e é verdade. E eu trazia a informação da cúpula das Forças Armadas, porque era a minha, ainda é, a minha geração que está nos altos comandos. Ou seja, são meus contemporâneos. Eu conversava e eu sabia que seria impossível que pudesse acontecer qualquer coisa que partisse das Forças Armadas que fosse contra o texto constitucional. Eu convivi com esses chefes militares. Então o Cid, nos depoimentos dele, ele deixa entender que a Polícia Federal, em várias oitivas, tentaram, e os delegados tentaram, chegar numa versão que pudesse dar sustentação àquilo que eles montaram, aquela narrativa. Porque veja, Pitoli, nós que acompanhamos os presos do 8 e 9 de janeiro, você e eu, durante todo esse tempo, temos sido muito vocais em relação ao que aconteceu com os presos que foram para Papuda, para Colmeia, depois os que foram condenados, até a morte do Clesão. E nós dois temos nos envolvido até emocionalmente, particularmente com a ASFAV, com as famílias desses presos, o pessoal liga. É impressionante. Agora, tudo isso cai quando a gente observa que nesse julgamento dessa semana, essa ideia do golpe de Estado foi completamente demolida, completamente desfeita, nas próprias palavras do Cid. Porque veja, quando o Cid vai ali para o julgamento, a despeito de tudo aquilo que eles arrolaram nas denúncias, da delação premiada e tal, quando você ouve o Cid, o que ele está dizendo? Basicamente, que não houve assinatura de nenhum documento, que as tratativas eram feitas em relação às possibilidades constitucionais, aquilo que o presidente Bolsonaro já falou várias vezes. Na Jovem Pan nós falávamos sobre as possibilidades de impugnação, o que aconteceria se o presidente da República de fato convocasse o Conselho de Defesa, o Conselho da República, quais os passos que teriam que ser dados, se o Congresso estivesse já de recesso, teria que ser reconvocado, quais os prazos, isso não daria tempo de conseguir resolver antes do final do ano, o presidente da Câmara dos Deputados teria que dar continuidade a essas investigações, convocar novas eleições. Tudo isso estava debatido, Pitoli, publicamente. Como é que você chama isso de trama golpista? Claro, dá para chamar porque da mesma forma que o impeachment da Dilma é chamado de uma trama golpista e de um golpe. Tudo bem, só no jogo das versões a gente admite. Agora, quando você leva a um tribunal e a gente vê aquele teatro que aconteceu, a gente percebe que a principal testemunha que poderia dar alguma consistência a essa narrativa foi muito clara em dizer que não houve nem documento assinado e que os estudos que estavam acontecendo ali entre os comandantes, etc., todos os comandantes foram unânimes em dizer que não houve nenhuma participação das Forças Armadas. E como é que você vai fazer golpe de Estado com os comandantes, inclusive, que foram escolhidos pelo presidente da República, que entrou, que foi o presidente Lula, já tinham assumido. Nós tínhamos todo um contexto de paz. Eu e você, provavelmente, cobrimos o dia 1º de janeiro, a posse do presidente Lula. Eu estava na escala da Jovem Pan. Tudo transcorreu normalmente. E aí você vem me falar em golpe de Estado. Então, você vê que quando cai a trama golpista, quando cai o tal da minuta do golpe, quando cai tudo aquilo que foi montado para prender o presidente Bolsonaro, cai também o 8 de janeiro, que passa a não ser nem um golpe de Estado, nem uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e muito menos uma associação criminosa armada. Então, reduz a quê? Dano ao patrimônio, patrimônio tombado, você pode até colocar como arruaça, você pode colocar até como alguma coisa que merecesse ali algum tipo de punição, que pode se transformar em, no máximo, alguns poucos meses de reclusão. E essas pessoas, Pitoli, o Clesão já perdeu a vida, outros já morreram dos que foram presos, vários ainda estão nessa situação, famílias destruídas e
famílias no exílio. E eu termino essa parte do meu comentário dizendo o seguinte: a família do Cid também foi para o exílio. Porque o que acontece é que quando você vive um estado de exceção, de perseguição política, o que a gente vê aqui nos Estados Unidos, Pitoli, aqui no sul da Flórida? É um monte de exilados de onde? De Cuba, da Venezuela, da Nicarágua. E por que isso? Até da Bolívia. Por quê? Porque são perseguidos políticos por um sistema judicial que é montado pela ditadura para dar um ar de legalidade à perseguição política. E é isso que a gente está vivendo no Brasil, Pitoli. Chiquini, obrigado por atender o convite. É bom tê-lo por aqui, Chiquini. Grande Pitoli, bom dia, meu amigo. Como que você está? Essa audiência maravilhosa, como sempre. Satisfação imensa estar aqui. Todos bem por aqui, Chiquini, graças a Deus, mas cheios de dúvida, né, Chiquini? Uma manhã com Gilson Machado preso. Aliás, perdão, fomos dormir com a capa da Veja dizendo que o Mauro Cid mentiu. Aí acordamos com Gilson Machado preso por conta de tentar arrumar um passaporte português para o Mauro Cid. E o mais espantoso de tudo, que a gente teve até agora de informação, mandado de prisão de Mauro Cid e revogação do mandado de prisão. Então ele foi preso e despreso. Negócio inacreditável, né, Chiquini? Queria tua análise diante, a partir da capa da Veja e a prisão e depois não prisão do Mauro Cid, Chiquini. Acordamos hoje com essa prisão ilegal do ex-ministro do presidente Bolsonaro. Ilegal por quê, Pitoli? Porque não se pune preventivamente um crime, não se prende preventivamente um crime que é punido com cesta básica, Pitoli. Esse crime que estão imputando ao ex-ministro é punido com cesta básica. É o crime de favorecimento pessoal. Olha só, essa prisão saiu pelo seguinte motivo, eu estava lendo há pouco, que em tese o ex-ministro Gilson teria favorecido, auxiliado o Mauro Cid a conseguir um passaporte português. A acusação, então, é que ele teria participação por isso no crime de atentado à democracia. Pera lá, mais um erro gravíssimo jurídico, Pitoli. Você só pode auxiliar na prática de um crime se você auxiliar antes da ocorrência do crime. Então eu presto auxílio a um crime antes desse crime acontecer. Entende, Pitoli? Sim. Então, que o Gilson teria prestado auxílio ao crime de atentado à democracia. Mas o fato que imputam a ele é posterior à suposta prática do crime. Se o fato que imputam a ele é posterior à prática do crime, é o chamado favorecimento pessoal, Pitoli. Favorecimento pessoal é o seguinte: eu auxilio uma pessoa a fugir da aplicação da lei. Eu auxilio uma pessoa a escapar da responsabilização penal. Isso é favorecimento pessoal, são coisas completamente diferentes. E o favorecimento pessoal é punido com detenção de 1 a 6 meses. É a famosa cesta básica no Brasil, não cabe prisão preventiva, porque o Código de Processo Penal diz que só admite prisão preventiva a crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos. Olha só. Só cabe prisão preventiva no Brasil a crimes que a pena máxima é superior a 4. Esse crime que, em tese, o ministro teria praticado é crime punido com detenção de 6 meses, ou seja, não cabe hipótese alguma prisão preventiva nesse fato. E como que eles fizeram essa armadilha para pegar o ministro? Eles querem dizer que o ministro auxiliou o crime de atentado à democracia do Mauro Cid. Só que não tem como ter feito isso se ele agiu após a prática do crime. Agir após a prática do crime seria esse crime punido com cesta básica, Pitoli. Doutor, aqui comigo Eduardo Borgo. Borgo tem uma questão para o senhor. Doutor Chiquini, bom dia, prazer falar contigo. Doutor, uma dúvida que me surge agora também é o seguinte, está sendo aventada aqui a possibilidade, né, da obstrução da justiça, obstrução no curso do processo para a decretação da prisão. Agora, para ter a fuga, uma possível fuga do Cid, o Cid deveria estar preso também. Eu não consigo juntar como que o Gilson Machado é preso por tentar obstruir a justiça para conseguir um passaporte para o Mauro Cid. Tá,
Mas para que efetivasse essa obstrução, teria que ter a fuga, ou pelo menos a tentativa de fuga do Mauro Cid, porque senão não tem problema. Conseguir o passaporte não tem problema nenhum. Qual que é o problema? O problema seria ele fugir. Tá. Agora, como é que decreta a prisão preventiva do Cid e depois revoga? Se não há a conclusão, o exaurimento da tentativa de obstrução da justiça com a possibilidade de fuga do Mauro Cid, você tem que soltar os dois. Não sei se eu fui claro, doutor. Um crime está vinculado, uma situação está vinculada com a outra. Não pode um estar preso, o outro não? Olha só, o Cid fez acordo com o diabo. Não se faz acordo com o ditador. O Mauro Cid está sendo cuspido já pelo sistema. Tudo que ele fez não valeu de nada. Quando o Mauro Cid fez essa delação premiada e começou aquele rolo de vazar áudio, eu fui o primeiro advogado a pedir a anulação da delação do Mauro Cid. E desde então, eu passei a dizer: eles querem revogar a delação premiada do Mauro Cid. É óbvio, o Mauro Cid está sendo usado pelo sistema. Olhem só isso daqui. Olhem só isso daqui. Diz a lei de organização criminosa, que é a lei da delação premiada, que se a delação premiada for revogada, se o acordo de colaboração ele for revogado porque o colaborador descumpriu o acordo, tudo que ele disse permanece válido e ele perde apenas os benefícios. O que o sistema quer? Eu vi desde o início isso. Eles querem o Mauro Cid para que o Mauro Cid confesse crimes que não praticou e entregue inocentes. Perfeito. E eles propõem ao Mauro Cid livrar sua família e uma peninha de 2 anos. É esse o acordo do Mauro Cid. Só que, depois que o Mauro Cid der tudo o que eles querem, eles vão inventar um motivo para revogar o acordo do Mauro Cid. Por quê? Revogando o acordo do Mauro Cid, só o Mauro Cid tem prejuízo com isso. Tudo que o Mauro Cid disse permanece válido, usa contra o Bolsonaro, usa contra todo mundo, mas o Mauro Cid perde os benefícios daquele acordo. É óbvio que eles querem isso. Essas imagens, esses áudios vazados para Veja, é o próprio sistema que tá vazando. Exato. É o próprio sistema que tá vazando isso daí para pressionar o Mauro Cid, pro Mauro Cid dizer mais e mais e mais o que eles querem que ele fale. Tá nítido por essa prisão e essa liberdade numa mesma manhã. Em 1 hora, prendem preventivamente o Mauro Cid e revogam a prisão preventiva. Quanto custou isso? Não tô falando em situação financeira, não. Quanto de mentira contada custou isso para que essa prisão preventiva fosse revogada em 1 hora? Eu fico pensando, o Mauro Cid não tem advogado? Cadê a defesa do Mauro Cid? Está nitidamente sendo torturado por ameaça de prisão? Doutor Schini, deixa uma outra dúvida. Nesse tempo, o senhor que atua no processo, nós estamos aqui, são 11h04 da manhã, já faz tempo que tem essas notícias. O senhor está dando tempo assim de despachar com o juiz para pedir uma revogação de prisão preventiva? Acho que os advogados estão reclamando que não tem acesso ao processo, aos autos, aos próprios ministros. Agora, sai uma prisão preventiva hoje de manhã, deu tempo já de alguém despachar com o ministro, ele atendeu hoje de manhã, mudou o posicionamento ou em determinadas situações está tendo mais agilidade no processo, doutor? É o veneno e o antídoto, né, doutor? É o veneno e o antídoto, né? Eu tenho um pedido de revogação da prisão preventiva do meu cliente há 2 meses aguardando manifestação. Há 2 meses sem resposta eu tenho um pedido de revogação da preventiva. Mas é nítido, o sistema está cuspindo o Mauro Cid. Chiquinho, agora minha dúvida. E diante da posição do advogado, doutor Celso Vilardi, que faz aquela pergunta com relação à rede social usada pelo Mauro Cid, a rede social da Gabriela R702, que ele confirma ser Gabriela, a esposa dele, o Mauro Cid confirma, não é? Ali, algumas mentiras também foram contadas naquele momento do interrogatório. Entendo que foi uma pergunta feita pela defesa do presidente Bolsonaro. O que isso pode trazer de complicação? Porque a gente nota no vídeo, é nítido, né? O desconforto do ministro Alexandre de Moraes e também de Mauro Cid. Isso pode mudar alguma coisa, a questão das redes sociais? Olha só, Pitoli, são dois os formatos, tá? O sistema vai revogar o contrato de delação premiada do Mauro Cid em prejuízo apenas ao Mauro Cid. Vão querer usar tudo que o Mauro Cid falou até agora, mas o Mauro Cid não vai usufruir dos benefícios. Porém, agora uma visão jurídica, tá?
Anulando, ou melhor, revogando essa delação do Mauro Cid, tudo o que ele disse até agora não é válido. Porque a lei diz que a delação ela só é válida se ela for voluntária. E esses áudios vazados à Veja, esse print vazado, deixa claro não haver voluntariedade. E quando não há voluntariedade na delação, a delação é ilícita. Ela é ilícita. E quando eu tenho uma delação ilícita pela coação, pela falta de voluntariedade, tudo que deriva dessa ilicitude é ilícito por derivação. Aquilo que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. A árvore está envenenada. Todo fruto que eu tirar dessa árvore está envenenado por derivação. Então, tecnicamente, o correto seria anular a delação do Mauro Cid e tudo o que ele disse. Porque tudo que ele disse, segundo essas mensagens, é sem voluntariedade. Eu afirmo para você, Pitoli, se essa delação premiada do Mauro Cid fosse um processo comum do Brasil, em primeiro grau, qualquer tribunal desse país já tinha anulado essa delação e cancelado e declarado ilícito tudo que o Mauro Cid disse, com toda certeza. Porque tudo que eles têm é a delação do Mauro Cid, né? Eles não podem cancelar, isso é normal nas ditaduras, tá, Pitoli? Nas ditaduras, lembre da Inquisição, na Inquisição a confissão era a rainha das provas. Por isso que você torturava para obter a confissão. Tendo a confissão, você não precisava de mais nenhuma prova, ela era a rainha das provas. No Estado de Direito, que dizem que nós estamos, a confissão não é a rainha das provas. Você precisa da confissão somada a provas para que exista uma condenação. Então, na falta de provas, você usa a delação premiada como substitutivo à falta de provas, Pitol. Então você usa o Mauro Cid em substituição à falta de provas. Tudo que eles têm é o Mauro Cid. Se eles perderem o Mauro Cid, eles perdem tudo. Por isso esse desespero. Por isso prende o Mauro Cid numa manhã e solta na mesma manhã. Porque eles também precisam do Mauro Cid. Se o Mauro Cid de repente olhar para eles e falar, então não quero mais, me prendam, eles perdem também. Porque eles só têm o Mauro Cid. Então, é um jogo muito bem jogado, Pitoli. Fala, Boa. Se o Mauro Cid tinha até uma parte da população, e eu confesso que eu tinha essa esperança do Mauro Cid bater na mesa e no interrogatório dele ele abria que foi coagido, ameaçado, enfim, o que constava naqueles áudios vazados, né? Então ali seria uma oportunidade. Então, pelo que por esse lado, doutor, eu não tinha visto ainda analisado, mas então há uma possibilidade, diante a fragilidade das provas apresentadas até agora, que o próprio mecanismo, então, tenha ali fritado o Mauro Cid para conseguir algo a mais, né? Acho que ficando evidente na prisão e na revogação da prisão dele. Eu tenho certeza que esses áudios vazados, que esses prints vazados, são do próprio sistema. Eu tenho certeza absoluta, Também porque tem. é uma forma de você ter o Mauro Cid na coleira, porque a ameaça que o Mauro Cid sofre é muito grande. Esses dias minha filha caiu de patinete, a gente andando na rua e ralou o joelhinho, eu fiquei desesperado. Eu já quase queria levar lá pro hospital para ver o raladinho do joelho. Né? Estão ameaçando prender a filha do Mauro Cid, que tem 18 anos de idade. Então, é uma forma de ter o Mauro Cid na coleira. E o Mauro Cid, por sua vez, não vai poder espanar, porque senão vão prender a filha dele, né? E o sistema precisa do Mauro Cid. Então eles vazam esses áudios pro Mauro Cid ficar no acordo. Mauro Cid, olha a gente aqui, ó como nós somos bonzinhos. Sabe o sequestrador que dá água pro sequestrado? Vixe, sequestrador não é tão mal, ele me dá água. Eu podia morrer de fome nesse cativeiro, ele me dá água. É mais ou menos isso que estão fazendo com o Mauro Cid, eles ficam negociando. Nós não somos tão maldosos com você, Mauro Cid. Nós nem vamos revogar tua delação. Olha aí, a Veja soltou mais um print teu e nós nem vamos revogar sua delação. Mas, hein, Mauro Cid, o que você sabe sobre esse fato aqui? Isso é um jogo. Isso é um jogo que o tabuleiro é deles e o Mauro Cid é uma vítima. Só que o Mauro Cid, vítima de tortura, está colocando atrás das grades e condenando inocentes também. Agora, doutor, uma última questão. A questão da prisão do Gilson Machado. Vejo também uma possibilidade de usar da prisão para um Ficha Expedition, de todo o expediente protocolo que eles têm usado, né? Todas as prisões são para coagir a delação premiada, Pitoli. Todos os Kid Pretos, a todos os Kids Pretos foi proposto delação premiada. A todos já propuseram delação premiada. Essas prisões são para forçar delações premiadas. Na Lava Jato você teve 170 delações premiadas, com dinheiros, com milhões, bilhões devolvidos. Aqui você tem uma única delação premiada. Então veja, aqui não tem delação premiada. O Mauro Cid é um papagaio coagido, obrigado a dizer o que querem que ele diga,
sem apresentar provas. Eles precisavam de mais um delator, né? Seria tão bom mais um delator? Quem que a gente pode prender? Quem pode juntar forças ao Mauro Cid? Na Lava Jato tivemos 170 delações e o Lula teve o processo anulado. Aqui nós temos só o Mauro Cid. A gente precisava de pelo menos mais um, né? Pitoli, é ridículo, é absurdo o que nós estamos vendo no Brasil. Nós acordamos na China, Pitoli.